A palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos ouvintes, hoje eu quero meditar com vocês. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Se você tiver com sua Bíblia perto aí, você abre Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, a partir do verso 14, que diz assim. Verso 14, Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja bem, Jesus estava num certo discurso aqui, comentando sobre algumas questões interessantes. Como, por exemplo, você já descobriu quem é o seu pastor? Já descobriu? Que às vezes a gente fica questionando diante das situações, das dificuldades que nós estamos passando, se Jesus é verdadeiramente o nosso pastor, né? Mas eu quero dizer que Jesus é o nosso bom pastor. E como ele mesmo diz, ele dá ou já deu a vida pelas suas ovelhas. Em primeiro lugar, o pastor tem uma missão. Qual é a missão do pastor, Miranda? É tomar conta do rebanho. Tomar conta das ovelhas. Ele tem, eu já cuidei de ovelha também lá no interior. E a gente precisa saber quais são as dificuldades das ovelhas, para a gente poder atender a necessidade delas. Por isso que quando Jesus contou aquela parábola da ovelha perdida, ele nos mostra em que situação estava aquela ovelhinha. Ela se perdeu do rebanho. E muitos de nós, irmãos, já nos perdemos em algum momento da vida. Aliás, estava todo mundo perdido. A Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus por causa do pecado de Adão. Adão pecou e nós nos afastamos de Deus através do pecado dele. Então a missão de um pastor, que tem Jesus disse, né? Tem o falso e tem o verdadeiro. Tem o bom e tem o ruim. Se tem o bom, tem o ruim também, né? Aquele que é ruim leva as ovelhas para o mau caminho. Então a missão dele é o quê? Cuidar das ovelhas, zelar pelas ovelhas. Tem que zelar. Por quê? Porque o pastor, ele cuida das ovelhas e tem muito carinho por elas. Ele cuida com carinho. O bom pastor, ele cuida das ovelhas com carinho. A ponto, irmão, de arriscar a sua própria vida para salvar uma ovelhinha. É desse jeito que funciona. Então, ele protege as ovelhas. Jesus nos protegeu, Jesus, o bom pastor, nos protegeu, irmãos, a ponto de entregar a sua vida por nós. Como ele diz aqui nesta passagem, ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele diz assim: o bom pastor conhece as ovelhas e elas são conhecidas dele. Olha, nós conhecemos Jesus por quê? Porque ele nos conhece. Entendeu? Ele nos conhece. E a ovelha atende ao seu pastor pela voz dele. Sabiam disso? Pela voz dele. Irmão, olha, eu já cuidei de ovelha, eu sei como é. Tem ovelha que se chegar um caboclo diferente, ela não chega perto nem a pau, de jeito nenhum. E Jesus disse que ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também.
Você é ovelha de quem? Quem é o seu pastor? Jesus conhece cada um de nós. Ah, irmão Miranda, mas tem milhões, tem bilhões de pessoas no mundo e Jesus conhece cada um. E as suas ovelhas, ele conhece e chama pelo nome. Olha, você é conhecido de Jesus e ele chama você pelo nome. Ele nos conhece individualmente, cada um de nós. Jesus nos conhece, sabe quem a gente é, onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente pensa. Você maquinou no Kenga aí, o que você vai fazer, ele já está sabendo. Por que, irmão Miranda, que ele sabe? Porque a sua palavra nos garante que ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo que a gente pense. Então ninguém conhece a gente mais do que ele, não. Às vezes a gente pensa que nos conhece. Mas Jesus conhece nós mais do que a gente nos conhece. E ele ainda diz nesta passagem aqui, ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor. Que bom pastor, Miranda? Aqui está falando dele mesmo, Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz dele. Você não vai dar ouvido ao inimigo, não. O lapeta que vai se embora para o quinto dos infernos, você vai dar ouvidos à voz de Jesus. Porque tem gente, irmão, que passa o dia todinho só falando do inimigo. Porque o inimigo me tentou, porque o inimigo fez isso, porque o inimigo fez aquilo outro. Peraí, irmão, tu tem Jesus, tu é ovelha de Jesus, então dá ouvido à voz de Jesus e deixa a voz do inimigo pra lá, irmão, pelo amor de Deus. Já percebeu isso? Tem gente que tudo é o inimigo, não, porque o inimigo é homem, eu quero saber lá desse infeliz, vai-te embora, sapirico. O meu negócio é com Jesus, eu sou ovelha de Jesus. E eu quero ouvir a voz do meu Jesus. Ele que vai se embora lá para o quinto dos infernos. Eu quero ouvir a voz do meu Jesus. Porque o meu Jesus disse que as ovelhas dele dá ouvidos à voz dele. Está entendendo como é que é o negócio? O meu Jesus disse, ele garantiu. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É para você ouvir a voz de Jesus. Não é para você ouvir a voz do inimigo, não. É a de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Esqueça este Satanás, pelo amor de Deus. Não pode acontecer nada dentro de uma casa, muitas vezes, que o caba diz: foi o inimigo. Foi o inimigo, foi o inimigo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, às vezes ele não tem nem culpa. O pastor Cláudio Duarte diz assim: olha, tem gente que o inimigo olha para ele e diz assim: senhor, naquela casa ali eu não vou não. Aí o cabo, aí Jesus diz: por quê? Ele diz: porque a lamentação dele é tão grande que se eu passar lá até cheque emprestado ele vai pedir. Mas é desse jeito, irmão. É desse jeito. Tem gente que só pensa no inimigo. Homem, pensa em Jesus, homem. Como dizia o irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro: pense em Jesus quando acordar, pense em Jesus durante o dia, pense em Jesus quando for dormir, pense em Jesus andando no carro, no trabalho, caminhando, para onde você for, pense em Jesus e esqueça este Satanás, pelo amor de Deus. Aí Jesus diz assim: ó, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eita, glória a Deus. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por isso que eu digo, como diz o meu amigo Júnior do Acordeão: o meu negócio agora é com Jesus. Porque foi Ele quem me amou, foi Ele quem sofreu por mim, foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou. Então, nesta tarde, em nome de Jesus, esqueça o inimigo e diga bem alto para ele ouvir: o meu negócio agora é com Jesus. E que Deus nos abençoe. Senhor Jesus.